eu convido a todos vocês que nos assistem nesse momento, que nós possamos elevar os pensamentos a Deus, né? Elevar os pensamentos é pensar no bem, na fraternidade, né? Situações que são importantes aí para o crescimento espiritual de cada um de nós, que nada mais são do que os ensinamentos propostos por Jesus. Então, que Deus abençoe esse programa, que Deus ilumine esse programa, ao Éder, ao Kaique aqui que estão trabalhando para que essa mensagem seja levado todo o planeta Terra, e o nosso magnetismo é carregado de bastante amor, solidariedade, fraternidade, mas sem esquecer que sem a ajuda dos bons e queridos amigos espirituais, nós teríamos muita dificuldade em abordar esse assunto. Então, nós somos gratos a Deus e que, através dos bons amigos espirituais, podem nos auxiliar a compreender mais e melhor as necessidades do espírito que tão bem os espíritos trouxeram através da sua doutrina. Então, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e de Maria Mãe Santíssima, nós pedimos a permissão para iniciarmos o programa desta noite. Que assim seja. Caetano, a gente sempre gosta de saber o início, né, do trabalhador espírita, do espírita, se você já vem de família espírita. Eu já venho de família espírita. Meu bisavô foi fundador de centro espírita. Lá na cidade de Itobi, é uma cidadezinha aqui do norte de São Paulo, né? O sul ali de Minas, chamada Itobi. Isso, ele veio da Itália e passou por alguns problemas aqui, até que a esposa dele, minha bisavó, teve um processo obsessivo, uma doença, e aí ela ficou curada dentro de um centro espírita. E aí ele iniciou esse processo e fundou uma casa espírita lá no início do século passado. E daí eu tive toda a formação em cima do espiritismo, né? Então, é de berço mesmo. Meus pais continuaram e a gente deu a sequência aí. Então, a gente já vem de berço, de família espírita mesmo. Vê muita diferença desse tempo do espiritismo naquele início, no passado para o atual? Ah, sem dúvida. O espiritismo no início era até... Se eu contar histórias aqui, vocês vão falar... É brincadeira, mas o meu bisavô, quando ele se propôs a montar ele era católico, né? E ele tinha trazido até uma santa da Itália, quando minha bisavó ficou curada. E ele doou a santa para a igreja da cidade, uma cidadezinha pequenininha, né? Itobi. E aí ele resolve fundar uma instituição espírita. O pessoal da cidade, da igreja, fica transtornado, joga a santa na rua. Eles já tinham recebido a santa e depois ficou sabendo. Aí jogaram a santa na rua. E naquela época, eles faziam o seguinte: tinha aqueles urinóis, não sei se você vai saber o que é isso. Urinol é um vasilhame que ficava embaixo da cama, onde fazia as necessidades. Certo. As necessidades fisiológicas. Certo. E aí a cidade, muitas pessoas da cidade pegavam as necessidades fisiológicas e jogavam na porta do meu bisavô. Jogavam na porta, de entrada ele tinha uma loja, e onde ele morava, e diz os meus familiares, né, meus avós, que ele todos os dias lavava e não reclamava. Então o início foi muito duro para aquelas pessoas. Hoje até... Fazemos até podcast, né? Ficou até muito interessante, mas no começo era muito difícil. Eu mesmo, no começo, na escola, onde tinha muito essa questão de perguntar a religião, isso aqui, era muito complicado, porque as pessoas Você não falava ou sempre falou? Falava, mas tinha uma divisão muito grande, né? Minha mãe conta que o dela era pior ainda, porque ela era afastada, apartada de todos, como se fosse uma doença, né? E eu ficava constrangido, eu era criança e não tinha nem noção que era ser espírita, né? E eu acho que até na questão que nem você falou do seu bisavô, né, com o comércio,
Acho que o pessoal até ficava com receio de assumir publicamente com essa retaliação, né? Sem dúvida. Porque prejudicava Sem financeiramente, dúvida, era sem dúvida. isolado, né? Mas como ele era um homem muito bom, tudo, e ajudava muitas pessoas, e ele montou com a propósito de ajudar as pessoas, então ele teve grandes problemas, né? Mas às vezes amenizava muito por conta de amigos mais próximos. Mas é uma luta, os primeiros espíritas, não tenha dúvida, que sofreram demais. Como os primeiros cristãos. Os 300 primeiros anos de cristianismo, mais de 1 milhão de cristãos foram mortos. Nossa. Foram Muita mortos. gente. Então, assim, era morto crucificado, era morto com fogo na cabeça, era morto na fogueira, era morto apedrejada, era morto por animais. Então, assim, o início, porque isso faz parte da ignorância, né? É a falta do conhecimento do que... Você, quando é apresentado a verdade para você, ela te liberta. Então, como a gente ainda era muito ignorante, a gente não aceita quem tem algo a mais a oferecer. Acho que é necessário também que tenha-se humildade para trabalhar em conjunto dentro dessas áreas, até com aquele que não professa da visão espírita. Sem dúvida, porque você vai ler, por exemplo, um livro, vamos lá, pegar Mecanismo da Mediunidade do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier. Se você tiver um médico, um físico e um engenheiro do lado, ajuda muito. Porque são áreas que nós não dominamos. Então, assim, precisamos todos um dos outros. O espiritismo, ele está enfronhado em todas as áreas? Sim. Mas nós não dominamos. O que nós dominamos no espiritismo é o A, E, I, O, U. Nós não dominamos. O que nós sabemos de mediunidade? Coisa pouca. Os espíritos nos apresentaram que a gente tem um corpo físico, um corpo espiritual e nós somos espíritos. Mas não aprofundaram mais para não criar problema para a gente, porque a gente se atrapalha muito. Então, aí vem o André Luiz e apresenta um pouco mais além, né? Aí através das suas observações como médico, mas será né? que Como cientista. porque a gente ainda não tem outro modo de analisar que se não for materialmente, né? Essa é a dificuldade, não é? Ainda eu acho que assim, nós precisamos saber muito mais ainda dentro da própria matéria. Isso. Dentro da própria matéria. E porque o vislumbrar uma coisa além da matéria, a gente tem que tomar os cuidados, porque quais as certezas que nós temos, né? Então. Não, nem tantas. Nós estamos ainda estudando. Esses livros do André Luiz, eles vão ter 80 anos aí de divulgação ou de edição, né? Então, agora que a gente pode estar sendo aberto em várias áreas do conhecimento que estão estudando essa obra. Então, ainda estamos no início, né? Tem pessoas que se dedicam a estudar, não sei se você tem conhecimento, sabe, se ouviu dizer que a pessoa analisa os livros do André Luiz, mesmo não sendo espírita? Ou é mais difícil alguém da área, assim, médica? Não, eu acho até bom que não seja espírita. Porque ele não vem já com uma ideia formada. Tá. Porque nós espíritas, nós temos um problema sério. A gente já tem uma ideia formada. Entendi. E a gente acredita que a ideia formada nossa é a que acerta. E nem sempre, porque a nossa percepção ela é de acordo com o nosso entendimento de vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que Jesus ele volta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, e vai falar assim: espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E eis o segundo ensinamento, instruí-vos. Se Jesus colocou o amor antes da instrução, é porque ele sabe que é uma necessidade nossa adquirir isso antes daquilo. Porque se você adquire a instrução antes do amor, você pode fazer mau uso da sua instrução. E é o que acontece. Como se fosse um comparativo do intelecto e o moral. É isso aí. Mas esse pessoal que inventam a bomba atômica. Isso. Arma química. Isso. Desenvolveu lá uma potencialidade, né? Preocupação. Santos Dumont. O avião foi criado para um meio de transporte,
não foi criado para jogar bomba e essas coisas, né? É um dos grandes conflitos, né, que houve. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o amor, quer dizer, o respeito ao teu próximo, ele está antes da tua intelectualidade. É o respeito. Porque o amor é uma consequência, é uma conquista que leva tempo. E a gente não sabe, não chegou nem perto do verdadeiro amor, né? Não, nós estamos na barganha ainda. Troca, né? A tua mulher te ama até enquanto você amá-la, enquanto você respeitá-la. Passa a não respeitá-la mais. Ela vai fazer uma análise aí, vai. Então não é o amor ainda, que é aquele amor incondicional, que você ama indistintamente, sem nada em querer em troca. A gente ainda quer coisas em troca. Até o amor mais forte que a gente conhece, que é o amor materno, ele é ainda possessivo, né? Então, existem várias nuances desse amor, entre aspas, aí, né? Então, mas é um grande aprendizado o amor materno, né? É um grande aprendizado. Então, o conhecimento, ele é muito importante. E o Espiritismo, ele vem trazer esse conhecimento. Caetano, você diz naquela tua parte da mocidade, e você sempre se dedicou ao estudo, desde novo, nessa parte do Espiritismo? Eu assim, o estudo mesmo, assim, sempre a gente participou por conta da mocidade. Aí o que acontece? Logo quando você entra na faculdade, essas coisas, tem uma tendência a você dar uma saída, né? Eu só fui voltar mesmo com uns 29 anos, onde eu tive problemas mais sérios, graves, assim, e onde me chamou a atenção, e aí eu retornei, e aí eu vim com força total para poder reiniciar esse programa que eu tinha deixado um pouquinho de lado, né? E aí, posteriormente, a gente veio participar das associações médicas e espíritas. Depois nós fundamos... Acho que é até interessante você falar um pouco, né, desse trabalho da AME, né? Aí depois, logo quando eu comecei a frequentar uma instituição, eu conheci o Dr. José Nilson, no Nice Freire, né? E o José Nilson, ele tinha fundado, junto com amigos, a Associação Médica Espírita da Baixada Santista. Legal. E eu o conheci, ele me convidou. E eu comecei a frequentar lá. E passei a estudar, a ler, estudar, a frequentar lá as semanas espíritas, os congressos que havia da Associação Médica, jornada acadêmica, jornada médico-espírita. E logo em seguida nós fundamos o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Que legal. Fica onde? Que ele fica na Rua Silva Jardim, número 1, lá em Santos. E isso tudo foi nessa período bem fértil, né? Eu tinha 30 e pouquinhos anos. E então aí iniciou esse processo. Aí eu já tinha um curso também na Unisanta, né? Um curso que tem até hoje, tem mais de uns 25 anos esse curso. É onde é ciência e espiritualidade. Legal. Onde é abordado várias matérias. E é pela AME ou não? É pela AME, né? Então, existem lá os professores, e então é abordado. Então, nós temos lá os médicos, né, que participam, tem pessoas na área da física, tem pessoas na área da medicina veterinária, e que vão dar desde neuroanatomia, neurociência. Mas para estudar, o público tem que ser da área médica para estudar ou não? Não precisa, não necessariamente. Então, todos os sábados, às 14h30, é um curso regular. Ele é pago, eu acho que é R$50 por mês, é um valor bem módico, assim. Pela qualidade das aulas, é um curso muito barato e que vale a pena. É dentro da Universidade de Santa Cecília mesmo, né? E todos os sábados às 14h30. As pessoas estão convidadas a participar aí. A Universidade de Santa Cecília, através da pessoa do professor Milton Teixeira, abraçou esse curso, nos possibilitou. O pessoal lá todo é bem ligado ao espiritismo, né? E até hoje eles mantêm aquilo de uma forma muito graciosa, amparam a gente. Então a gente deve muito à família Teixeira, todo esse amparo. Nos auxiliaram bastante também no Luiz Monteiro de Barros. A espiritualidade na nossa vida, como a gente poderia compreender melhor? Olha, a primeira coisa que a gente deve entender que nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Ninguém
se encontra só. Ou você está bem acompanhado, ou pode estar mal acompanhado. Sempre nós estamos acompanhados. Por quê? Porque nós temos um campo magnético nosso, que é o nosso temperamento no nosso campo. É o nosso comportamento, são as nossas atitudes. É como se estivesse exteriorizado. E às vezes você pode se afinizar, se simpatizar com essa pessoa e ficar próximo dessa pessoa, né? Mas também nós temos aquela pessoa que se comprometeu conosco nessa presente encarnação nos auxiliar. Eles se encontram numa outra dimensão, aqui mesmo, né? Pode estar nesse espaço físico, entre aspas, próximos de nós, e que é o nosso amigo espiritual, nosso protetor, chame do que quiser. Mas nós temos um parceiro aí. Que, independente dessa nossa energia, se a gente estiver levando uma vida mais desregrada, ele pode se afastar ou ele está... É assim, ele tem um compromisso com você. E você assumiu um compromisso com ele. Então, assim, nós assumimos o compromisso. Se eu me afastar muito desse meu compromisso, eu vou receber uns alertas dele. E todo mundo recebe. Mas se eu começar a realmente enveredar para outro caminho, ele se afasta. Mas por que ele se afasta? Porque assim, conforme eu vou enveredando para outro caminho, o meu campo atmosférico, a frequência que eu estarei vibrando, ela é outra. Então vamos, por exemplo, eu vou atrair outro tipo de pessoas, de espíritos, que vão me acompanhar. É muito natural. Então, e esse nosso protetor, ele vai nos acompanhar também. Mas ele não consegue estar tão próximo mais da gente. Por quê? Porque nós criamos um campo que ele não está tendo mais acesso. Ele fica com dificuldade de dar as sugestões para nós? E nós criamos essa dificuldade para ele. Então, esse é um grande problema. Então, o amparo sempre existe. O amparo sempre existe. O problema é que a gente desampara. A gente se desampara através de uma outra atitude, um outro comportamento. Então... isso é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, isso acontece. Processos obsessivos, todos nós passamos. Processos de fascinação, passamos. Não percebemos. Às vezes, enveredamos por outro caminho, passamos por processos de perturbação, desequilíbrio, doenças no corpo físico, doenças da alma, doenças da mente, doenças do psiquismo. Aí vamos passar por tratamento, vamos nos reencontrar, vamos nos reequilibrar. Aí, de novo, ele tem acesso a gente. Então, assim, as coisas não... A misericórdia divina está sempre do nosso lado. Mas a gente precisa também estar do lado dela. Porque senão não dá. É um processo físico isso. É físico mesmo. Então, como é que eu vou te ajudar, senhor? Vamos pegar o nosso lar, o André Luiz, que é um tema famoso, conhecido de todos nós. O amparo estava lá do lado dele. Por que o amparo não chegava? Porque ele não conseguia elevar o pensamento. Ali quando ele passa aquele período logo depois do desencarne no umbral, né? No umbral. Ele fica um período lá e atormentado pela sua própria mente, pela uma consciência ainda endividada, culposa. E ali na visão dele limitada, ele se sentia abandonado. Sim, a gente também não se sente abandonado. Onde está meu Deus? O que Deus está querendo comigo, né? Às vezes a gente passa por processos difíceis na vida, mas o momento que você eleva o teu pensamento, o que é elevar o pensamento? Ser verdadeiro, ser honesto. Você precisa fazer uma prece de Caritas? Não. Se você falar, meu Deus, com honestidade, com verdade, esse meu Deus, ele atinge o infinito. Agora precisa disso. É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Tem um livro do André Luiz que se inicia, eu não tenho certeza se é Entre o Céu e a Terra, que começa com um pedido de oração de uma criança, que atravessa e alcança até os planos mais superiores das colônias, né? E eu achei curioso, porque acho que a criança faz isso melhor do que o adulto, né? Porque tem aquela inocência, né? Mas nesse livro, Entre a Terra e o Céu,
O doutor André Luiz dá um exemplo muito interessante. Tinha uma criança, um menino, que ele foi visitar e o menino estava sofrendo muito. Ele havia se matado, havia tomado um formicida, um remédio, um veneno, e digeriu todo o trato digestório dele. E perispiritualmente também estava assim. Era um desequilíbrio muito grande. E ele via a criança sofrendo e ele queria ajudar de algum jeito. E o instrutor lá diz, não temos jeito, não tem como ajudar essa criança agora. Ali a criança já no plano espiritual, né? Isso no plano espiritual. No plano espiritual. Todo o trato digestório estava em desequilíbrio, deformado. E a única forma dele reencontrar um equilíbrio seria reencarnando. Com um processo severo, uma patologia severa nessa área. Então, às vezes, nem no mundo espiritual se consegue. Precisa, às vezes, passar por um processo de dor, de sofrimento, que aquela criança teria que passar um período no mundo físico, para poder reorganizar o corpo que a mente desorganizada gerou. Porque a mente desorganizada gerou esse processo. Então, e a gente consegue ver a justiça divina aí, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Então, o André Luiz, ele, nas suas obras, ele dá exemplos fantásticos, assim, a espiritualidade no seu dia a dia. Então, a hora que ele pediu a Deus uma ajuda, veio o instrutor e falou, eu estava o tempo todo do seu lado. Só que você não conseguia ter acesso a mim, por quê? Porque você não elevava o seu... É como se ele estivesse no primeiro andar de um prédio, certo, e o instrutor estivesse no segundo ou terceiro. E para chegar no segundo e terceiro, ele precisava o quê? Pegar o elevador. E o que era o elevador? Um pensamento de verdade, de sinceridade, de humildade, de ajuda. É o que estava faltando para ele, que aí não tinha essa humildade. Era um problema que ele carregava. Apesar de ter sido um baita de um médico, um baita de um cientista no mundo todo, não sei se você sabe disso, mas Carlos Chagas foi talvez o único cientista do mundo que foi 2 vezes indicado para Prêmio Nobel. Porque se eu estudar sobre o perdão, eu só vou saber perdoar a hora que tiver alguém. A hora que alguém me ferir, né? Que eu me senti ferido, né? Olha, isso... Eu não sou diferente de ninguém. Dias atrás eu passei um problema grave, muito grave. E aí, esse problema, eu nunca pensei que eu pudesse ter raiva de alguém assim. Raiva mesmo. E aí, essa pessoa despertou dentro de mim uma raiva que você não faz ideia. Nem você sabia que tinha. Eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia, eu desconhecia. Porque eu perdi o controle sobre eu mesmo, nas minhas emoções. E eu falei, meu Deus, se eu me encontrar com essa pessoa é capaz de eu fazer uma bobagem. Olha só. Eu passei por 3 dias, assim. 3 dias. Aí eu fui digerindo esse problema. Fui digerindo, até entender que a pessoa está muito doente para fazer uma coisa dessa. Ela está muito doente. E aí eu falei assim, não serei eu o causador do escândalo. Porque eu ouvi o escândalo. Mas não serei eu. Mas essa pessoa tem que tomar cuidado. Porque um dia vai acontecer. E então, assim, na realidade, essa pessoa me ajudou a perceber que ainda eu tinha esse sentimento dentro de mim. Mas eu levei um tempo para digerir. Então, assim, adianta ficar com raiva das pessoas? Não. Porque ela é tóxica. E tem gente que trava nesse sentimento e prossegue até depois do desencarne, né? Ah, meu Deus do céu. Quando o padre fala assim, que une as pessoas até que a morte os separa, é mentira. Porque a morte não separa o amor nem o ódio. Nem o ódio. Por isso que não devemos nutrir sentimentos contrários às leis naturais, ou sentimentos contrários ao respeito ao teu semelhante, ou à vida, porque isso você pode, se você cultivar, você vai... É que nem uma droga.
usa cocaína um dia, usa cocaína outro dia, usa outro dia. Aí o teu corpo vai pedir essa química. Sinta raiva um dia, sinta raiva outro dia e sinta raiva outro dia. O teu corpo vai pedir isso. Porque quando você sente a raiva, você libera neurotransmissores, neuropeptídeos. E ele vai ter uma carga tóxica que você colocou no teu corpo. Vamos colocar um cortisol da vida, vai. E aí ele vai pedir mais. E ele vai pedir mais. E você tem que fazer uma desintoxicação, como um cara vai numa clínica desintoxicar. Por isso que existem hoje grupos de autoajuda. Perfeito. Então, é sério esse assunto. Não devemos. Então, quando eu percebi isso em mim, eu falei, opa. Primeiro que eu me admirei, que eu não sabia que eu tinha esse sentimento. E tinha, porque eu não sou diferente de ninguém. E esse vício da química, do álcool, que vicia a maledicência, ter um olhar negativo pela vida também? A gente também se vicia nisso? Também. Vou dar um exemplo. A minha área é cirurgia, eu sou bucomaxilo na área de odontologia, né? E aí eu estava com uma paciente e tinha feito uma cirurgia aqui na mandíbula da pessoa e eu estava tendo dificuldade. E a pessoa era muito para baixo, muito para baixo, muito pessimista. E eu não gosto quando assim, eu vejo essa situação, porque tudo dificulta. A cicatrização dificulta e todo o processo de regeneração do tecido dificulta. Um dia, ela com a boca lá, assim, reclamando. Outro dia, reclamando. O terceiro dia, eu falei, minha filha, preste atenção que eu vou te falar. Você está atrapalhando a recuperação da minha cirurgia. Você está atrapalhando. Nesses 3 dias que você veio aqui, você não me deu um sorriso, não agradeceu em nada, só falou mal. Você está querendo dificultar. E você vai ter problema sério. Mas você que vai ser a responsável. Muda essa sua atitude. A partir de agora. Porque se você continuar assim, eu não sou mais responsável por você. Falei assim mesmo. E eu quero te ver amanhã. Marquei ela amanhã, no dia seguinte. E qual foi a reação dela? Aceitou primeiro? Ela ficou assustada, porque eu fui sério com ela. Porque ela estava dificultando o meu trabalho. O corpo é tela, mas o trabalho foi meu. Eu dependo dela para o meu trabalho dar certo. Perfeito. Ué, eu trabalho. Então, todo mundo que vai passar por um processo cirúrgico, um tratamento, não é o médico, só o médico. Ele depende de você. Se você tomar um remédio e não ajudar, não colaborar, nós temos um trabalho, e aí ela foi melhorando. É isso que eu ia perguntar. Ela mudou o humor. Ele voltou como, hein? Mudou o humor. Eu falei, sorria. Falei, sorri agora. Porque quando você sorri, mesmo falsamente, você movimentou 38 músculos e você liberou substâncias saudáveis. É como se a gente enganasse o próprio cérebro. Libere. É que nem as pessoas falam, mas eu não tenho vontade de fazer caridade. Eu falo, faça sem vontade. Faça sem vontade. Porque quem recebe, recebe com vontade. É que nem eu não gosto de fazer exercício. Faça sem vontade. Porque às vezes é verdade. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala assim, ó, fazer a caridade tem que ser sem esperar nada em troca. Aí a gente nem começa nunca, né? Não, faça. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu vou fazer. Depois, no ato, desenvolvendo, estando fazendo, ela percebe o tempo. Né, o quão bem faz pra gente tá sendo um instrumento de algo bom, né? Isso, então não tenha dúvida de fazer o bem mesmo contra a sua vontade. Ah, mas eu não tolero aquela pessoa. Atenda bem hoje. Seja mais gentil hoje. É só um sorrisinho. Vamos perguntar lá como vai, tudo bem. São coisas tão simples, mas você precisa quebrar o bloqueio que você criou em si. Então, o pessimista é aquele que dificulta a vida. Ele dificulta a vida dele e dos outros. Então, o que nós queremos para a nossa vida, né? Então, vale muito mais a pena a gente enfrentar esse grande obstáculo que nós criamos dentro de nós e liberarmos alguns sentimentos, né? Às vezes a gente tem dificuldade em demonstrar amor. Ou então, tem pessoas até mesmo têm dificuldade de demonstrar até a sua irritabilidade. Acho que não pode... Não, pode demonstrar irritabilidade. Qual é o problema? Você é um ser humano.
É natural isso, porque nós criamos um arquétipo do homem, da pessoa ideal. E isso é terrível, é muito sofrimento atrás disso. E nós cobramos isso do semelhante. Mesmo no meio espírita, eu estou há muito tempo isso. Ah, meu Deus do céu. Se você faz alguma coisa, por exemplo, eu vou em jogo de futebol. Eu tenho meus filhos, jogaram bola, tudo. E quando eles eram pequenos, aí eu voltei a frequentar os jogos de futebol, vou em estádio, tudo. E gosto, sem nenhum problema. E às vezes as pessoas falam, o Caetano deixou de vir no estudo, foi para o jogo. Não é verdade. Eu sempre tive o meu dever primeiro, depois o lazer. E um dia era um jogo muito importante. Acho que era Santos e Grêmio. E assim, eu falei para o meu filho, vocês vão... Já descobri teu time. Eu sou Santos, Aí eu falei, vocês vão na frente, eu vou me encontrar com vocês lá, porque eu tenho meu compromisso. E eu cheguei no centro, e eu vi uma pessoa falar, o Caetano não vem porque tem jogo do Santos. Aí me viram eu chegando. E aí tomaram um susto, porque assim, na realidade, assim, nós cobramos muito isso de um ou do outro. E se o outro foi no jogo com o filho, qual é o problema? Qual o problema? Como se o estudo fosse a coisa mais importante do mundo, não. O mais importante do mundo é você ser um bom pai, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom irmão. Isso é importante. Tá aí um desafio pro trabalhador espírita, né? Equilibrar Saber equilibrar. Porque às vezes a gente abandona a família para poder ir lá. E eu vejo muito filho de espíritas assim, tristes com isso, né? Por conta... Eu tive uma fase muito complicada, por conta que nós participamos da fundação. Então, a dedicação era muito grande. E eu sou profissional liberal. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu preciso, então, você imagine a correria que sempre foi meu filho. É lógico que sempre as pessoas nos auxiliaram a isso, né? A família sempre auxiliou para poder você conseguir manter esse equilíbrio. Então, a gente sempre agradece muito aqueles que participaram, né? A mãe dos filhos, que sempre esteve sempre próximo e pôde estar próximo mesmo eu estando distante. Mas esse amparo, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, a gente tem que saber mensurar isso. E outra coisa, a pandemia nos ensinou uma coisa interessante, hein? Que o online funciona. E ele tem um alcance muito maior. Verdade, não é verdade? Verdade. Então, às vezes, você vai numa palestra espírita, você está falando lá para 50, 100 pessoas, 200, quando vê online, você está falando para 300, 400. Verdade, verdade. Né? Então, o presencial é importante? É importante, mas o online tem um alcance fantástico. Veio para ficar, né? Veio para ficar. Então, tem que haver uma conjugação dos dois aí. Mas Quando você ia pensar que você estaria nesse tipo de trabalho? Não imaginava. Não imaginava. Assim que veio a pandemia, a gente falou... E você falou assim, tô falando para Portugal, Japão. E é interessante que, às vezes, embora tenha, né, centro espírita em Portugal, no Japão, a moça que entrou em contato com a gente procurando casa, a gente conseguiu pesquisar e mandar algum contato para ela. E a gente se surpreendeu, assim, que é bem interessante. Qual que é o papel da casa espírita nessa... Vamos supor, a pessoa tá ali, viu uma live, viu um vídeo, passou a estudar algumas questões do espiritismo e quer o amparo da casa espírita. Como a casa espírita pode auxiliá-la para mudar essa sintonia, né, que você disse no começo, que a gente está sintonizado às vezes com espíritos inferiores e acho que todos nós queremos sintonizar com o bem, né? É assim, eu acho assim, não existe uma fórmula mágica. Você vai perceber a necessidade da pessoa, né? Então eu posso dar exemplos assim. Lógico que o ideal, a pessoa que vem de uma forma natural, ela vai ser apresentada às obras espíritas, vai participar de grupos de estudo e vai entrar nas atividades da casa. O que a casa oferece, né? Então esse é um caminho muito natural. Mas vamos supor, um dia, há muitos anos atrás, uma senhora chegou para mim, Caetano, meu marido... já pessoas de idade, 70 anos.
70 e poucos anos. Ele tá atrapalhando minha vida, fica me perturbando, não sei o quê, não me deixa em paz. E ela era uma frequentadora, trabalhadora da casa espírita. Eu falei, deixa eu falar com o seu marido. É um senhor de mais de 70 anos. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei, o que o senhor gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, olha, o senhor sabe que eu ganhei umas estantes e elas estão assim, precisa lixar, isso aqui. Bom, o que aconteceu? Ele começou lá a lixar as estantes, pintou as estantes, começou a organizar a biblioteca, enumerou todos os livros, montou a biblioteca, fez isso, fez aquilo, passou a frequentar a casa, papapá, depois fez um curso de passe, foi participando, papapá. Esse foi o caminho que ele entrou. Interessante. Teve uma outra pessoa que entrava mediunizada, estava passando um processo obsessivo grave, dava comunicação na rua, caía na rua, colocamos ela para trabalhar, até mediunicamente, não conhecia nada de espiritismo, ela não tinha jeito de entrar num grupo de estudos, não tinha como, ela não conseguia isso. Foi colocado numa mesa, vai esclarecendo, participa de grupos de estudos, vai trabalhando como médium, grupos, nesse caso, até se reequilibrar. Entendi. Mas foi interessante ela passar por algum tratamento ou o tratamento tipo assim, dela, uma desobsessão? não, o tratamento dela, ela tinha que dar comunicação. Entendi. Ela dava comunicação. Eu atendi algumas vezes ela na porta do centro. Não tinha como. Ela não tinha nada de espírita, não conhecia nada de espírita. Aí um dia mandaram lá. O médico psiquiatra mandou. Olha. Então, assim, tem várias. Eu acho que precisa ter uma sensibilidade. Esse é o grande lance. Entendi. Porque às vezes a gente afugenta a pessoa. Então, às vezes as pessoas estão vindo pela primeira vez, a gente não tem a sensibilidade. Quem está vindo pela primeira vez? Levantou a mão. Ô, fulano, vem cá, papapá. Como é que você chegou até aqui, conversar com a pessoa? Uma pessoa com habilidade para isso. Entender a necessidade dela Aí primeiro, viu, olha, né? qual é a necessidade dela? Isso. Então vem tal dia, assim, assado. Então precisa ter sensibilidade. Não existe uma cartilha pronta. A cartilha pronta é essa. Você entra, participa de grupos de estudo, vai aprendendo isso, aquilo, aí pronto. Vai fazer os cursos para você... Mas esse é um protocolo, vamos falar assim. Mas existem as exceções. E a gente precisa saber atender às necessidades da exceção. E até essa sensibilidade que você disse da pessoa que às vezes tem uma outra religião e chega na casa. Sem dúvida, ou a familiar, né? maioria. Quem procura um centro espírita não está de bem da vida. Não tá. Ninguém vai para um centro espírita porque tá bem. Não. Tá com problema. E não é para a gente saber a intimidade do problema, não. É para acolher a pessoa, ouvir a pessoa. Ouvindo a pessoa, você vai perceber qual a sua necessidade e vai orientar. Talvez esse seja uma das maiores dificuldades nossa, né? Então, e aí vai ver o que se pode fazer para ajudar essa pessoa. Os espíritos, eles nos auxiliam nos problemas do cotidiano? Putz, e como? Auxiliam se a gente também tiver em sintonia. Numa vibe boa, né? Porque também tem gente que às vezes tá afim de atrapalhar, né? Tá. A gente tá afim da gente atrapalhar. Por isso que você manter uma disciplina na vida é bom. Porque como nós somos muito inferiores, nós precisamos de uma certa disciplininha. Não dá pra gente folgar muito. Porque ainda mais o mundo hoje, ele é um mundo de muitos convites. Muitos convites. Um dia eu conversava com o espírito, Maurício. Será que dá para diminuir o ar ali? Pode ser? Pode. Eu também achei que estava um pouco... Se quiser diminuir ou desligar, para mim não tem nenhum problema. Pode desligar já, eu também achei que já estava bom. Aí o Maurício, estava revoltado que ele havia desencarnado numa briga, ele trabalhava com drogas, tráfico de drogas. Era uma pessoa que vivia numa condição financeira péssima. Desencarnou cedo. E ele estava agora fazendo o que ele não podia fazer enquanto encarnado. Que nas baladas.
Ele não ia nas baladas, que não tinha grana. E aí ele tava na balada. Aí eu fui dando corda para ele me mostrar como é que funciona, né, esses processos. Aí ele falou, ó, imagine só, uma caixa preta escura, olha como é que é a balada, a visão espiritual. Uma caixa preta, tudo escuro, som alto, open bar, open droga. Eu tô lá, eu sensualizo as meninas, eu provoco briga entre os rapazes. Ele estava senhor da situação. Eu erotizo. E aí ele estava contando o que ele fazia, provocava. Era desforra na cabeça dele. Ele estava desforra agora. Tava curtindo, né? Mas ele queria, porque aqueles caras que faziam isso, ele não podia fazer isso. Ele tinha uma revolta da vida dele encarnado. Entendi. E agora ele descontava quem estava encarnado. Entre aspas, os mauricinhos. Entre aspas, né? Entendi. Quem tinha condições. E ele provocava isso. Então, atenção. Open bar. E esses dias eu ouvi num programa de rádio, eu estava no carro, uma moçada falando, estava um rapaz e uma menina. Pelo amor de Deus, só me façam 3 coisas. Não morram. Bebam, como é que é? Ele tinha 3 orientações, mas 3 aberrações. Né, assim. Uma festa dessa, de open bar, assim, balada. E assim, mal sabe ele com quem ele está lidando. Porque assim, hoje a gente não pode alegar ignorância. Porque tem milhares de livros que falam sobre isso. As pessoas não podem. O que o Maurício falou para mim tá cheio de livro que fala isso. Aí eu falei, Maurício, agora eu vou te contar o que acontece depois. Porque uma menina pode engravidar, né? Um rapaz pode brigar, matar o outro, pode bater o carro, ficar paralítico. E você que incentivou isso, né? Você tá nessa roda, filhão. Você vai arcar com essas consequências aí. Aí eu mostrei para ele um outro lado. Deixei ele falar tudo que ele queria falar, porque ele estava me ensinando. Isso. Porque o doutrinador, ele tem a mania de achar que ele vai doutrinar o cara. Não. Você vai aprender com ele, depois você vai orientar ele como ele pode sair dessa situação, com o conhecimento que você tem. Interessante que no Missionários da Luz, o instrutor Alexandre passa por isso. Eles vão fazer uma comunicação ali mediúnica, mas sabia que não ia dar certo. E aí o André Luiz pergunta, pô, mas você sabe que não vai dar certo, o que vai fazer? Não, pode ser que não dê certo pro espírito, mas vai ser uma lição gigante pro grupo. Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo ainda dentro da casa espírita, é o doutrinador achar que ele vai doutrinar alguém. Na realidade, para mim, as sessões de desobsessões, elas foram feitas para nós. Os espíritos organizam para a gente. E eu já tive várias lições na minha vida. Mas para você ter uma lição, você precisa enxergar isso como uma lição. Porque senão você só enxerga que você doutrina os outros, orienta os outros, você que é o cara. Na realidade, não. Eu tava assistindo a série do Michael Jordan, e aí assisti ontem, e passou um trecho interessante, assim, que tinha um rapaz do time lá, que tava passando por uma dificuldade muito grande. E o pessoal tava de olho nele, que ele tava com depressão, triste, e ele tinha sumido. E aí ligaram pra polícia pra encontrar ele, e encontraram ele num carro desacordado com um rifle do lado. E ele próprio não sabe explicar que ele foi pra lá com ideias suicidas e dormiu. Aí pra mim ficou muito assim, ficou assim, aí é a mão da espiritualidade, né? A espiritualidade tem recursos para nos auxiliar dessa maneira, nos induzir ao sono, quando a gente tá para cometer um erro. Ela tá sem próximo dúvida, de nós a esse ponto? Sem dúvida, porque todo mundo encarnou para ser feliz, para ter vida, né? Para ter saúde, vida em abundância, né? Ninguém encarnou para ficar depressivo, melancólico, triste, não. Então, quando a gente está num quadro desse e vê que às vezes vai acontecer e dá-se para evitar, vai evitar. O próprio Divaldo,
quando está naquele tormento que ele está vivendo, um jovem, né? Ele vai se atirar do elevador Lacerda, lá, né, em Salvador. A Naira aparece na frente dele, a irmã dele, que havia se suicidado. Ele fala, Di, não faça isso. E ele toma um susto, desmaia, cai para trás. Né? Então, tem recursos inúmeros. Mas às vezes a gente não dá ouvidos a isso. Às vezes a gente não dá ouvidos. Dá ouvidos a outros espíritos que estão tentando fazer com que possamos destruir a nossa vida. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Às vezes a palavra ela é muito, tem um significado muito grande, tem um valor muito grande. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Eu tenho, às vezes, mania de falar algumas coisas durante uma cirurgia, e às vezes eu atendo gente que vem de fora, e aí quando eu falo, oh my God, ou alguma outra coisa em inglês, assim, e aí fala, olha, não se fala em nome de Deus em vão. Ou então, não se fala isso, eu falo alguma bobagem lá, porque tem que ter um peso. E a gente tem que tomar cuidado. Os espíritos conseguem saber a verdade, né? Mas, meu Deus do eles céu. conseguem ver nosso pensamento. Eles veem tudo. Na realidade, eles fazem uma leitura, porque tudo que a gente sente é traduzido uma outra dimensão de uma forma, com formas. Tem imagens. Tem imagens, né? Então, como é que eu vou saber como é que é o mundo espiritual? Imagens. Porque nós criamos isso. Então, se eu estou pensando numa coisa, eu estou criando essa imagem. Eles sabem por conta disso. E como a gente não para de pensar, nós estamos sempre criando essas imagens e eles fazem essa leitura. O André Luiz faz muito isso, né? Quando ele tem um espírito em atendimento, né? No plano espiritual ali, adormecido, e aí o instrutor vem e ele fala assim, o que é o caso dele? Aí o instrutor fala, se concentra que eu vou te ajudar. Isso. E aí ele vê todo o drama que aconteceu porque o espírito ali tá preso naquela ideia fixa, né? Daquele drama que levou ao desencarne, ou que seja. E ele consegue, ele passa a impressão para nós que ele assiste o que ocorreu, né? Porque, na realidade, como é que funciona? Por exemplo, se você tá gravando um vídeo aí, né? A câmera tá pegando a tua imagem e tá jogando lá, projetando para um vídeo, isso e aquilo. Tem um meio próprio que você faz isso, eu não entendo nada disso, mas ela capta ali aquela matéria e joga numa outra matéria. Como o nosso pensamento, ele é matéria, e existe um fluido universal, e hoje é o termo que a astrofísica usa, fluido universal, ela usa, que é o éter que os espíritos falaram, né? Então, o pensamento que é matéria... Tem a ver com essa massa negra que eles falam? Não, a matéria negra é o que dá estrutura para o universo. Não é o fluido. Não é o fluido ainda. Tá. É interessante isso, sabe? Eu fui estudar um pouco da matéria negra, porque aí eu entendi assim, desculpem, eu não entendo nada. É um tema tão complexo que eu... porque assim, mim, né? tem uma matéria que sustenta o universo. Tá. Né? É como se fosse um andaime que sustenta os planetas, isso e aquilo, né? É muito interessante isso. Assim, o pouco que eu entendi. O fluido universal, ele é aquele que carrega esse magnetismo nosso. E que dá origem a N coisas, até a matéria escura. Então, o nosso pensamento... Como, por exemplo, vamos pensar, eu estou pensando numa maçã, eu estou vendo a maçã aqui, ele tá num outro plano, essa maçã já. Então, ela está identificada uma outra dimensão. E já é uma criação mental. Já é sua. E quando você, por exemplo, você tem uma tormenta, vamos supor, a pessoa se matou. E é um tormento, né? Ninguém se mata alegre. A pessoa se mata porque ela está num processo terrível de vida, de angústia, de sofrimento, de dor. Quando ela desencarna, ela dá cabo à vida, esse processo continua. Porque é o tormento dela, aí fica aquela monoideia virando a cabeça dela.
Né? Lógico, uma pessoa que vai ser um pouco mais espiritualizada, ela vai ter um socorro, mas aquilo acaba, porque ela é alimentada porque ela tinha fluido vital por muito tempo ainda. Então ela Entendi. dá vitalidade a essa situação, é ela mesma. É uma situação complicada. Então, os espíritos sabem muito bem, nos conhecem muito bem. Mas é importante você pedir? É importante você pedir. É importante você conversar? É importante você conversar. Você tem um protetor. Ué, conversa com ele todo dia. Para você ter casado com alguém, você precisou ter conhecido esse alguém, precisou ter ficado íntimo dessa pessoa. O que é ficar íntimo? Conversar todo dia, conhecer. O teu protetor é isso. Você vai, todo dia vai conversar com ele. Todo dia. Mas precisa conversar. Você falou sobre o caso, quando casa com alguém. Esses nossos encontros que a gente tem durante a existência, todos já são pré-determinados? Quanto mais organizado tiver a estrutura familiar, então tem uma organização maior, né? Quanto mais. Aí existe uma organização. Então, quanto mais ajustada for a família, existe toda uma estruturação para isso. Né? Você vem, eu venho, papapá, vamos receber fulano, Beltrano. Tá organizado, tem uma estrutura. Mas também tem a família que vem, né? Carnaval, cara, pessoal lá tá tudo à vontade. Já lembra o Manuel Filomeno de Miranda? Fala, vamos levar uma galera aí que vai nascer no carnaval. Ah, tem isso no... Porque vai nascer. Porque as necessidades são muito iguais, parecidas, né? Entendi. Nós somos muito iguais. Então, quanto mais estruturada, as finalidades são mais nobres, né? Entendi. Dá para traçar planos mais concretos, mais né? concretos e mais nobres, né? Então, assim, tem uma família bem estruturada. Pera, vamos jogar um cara muito complicado para vocês, porque tem alguma coisa a ver com vocês, ou então não tem nada a ver, mas... Nem sempre é de ligação anterior, não, né? às vezes não, né? Vem para... É um teste também, uma aprovação, né? Para a família e às vezes um filho meio rebelde. Então, assim, por isso que é bom a gente se estruturar, se disciplinar dentro de uma instituição familiar, porque isso colabora muito para no pós-desencarne, né? A pessoa depois que desencarna, pode vir aqui na Terra, o que se passa com seus... Se ele pode vir ver o que se passa com seus entes queridos. Não, normalmente ele fica já aqui, né? Se ele não tiver uma compreensão muito boa, né? E se ele for um pouco mais espiritualizado, é lógico que ele vai ser... todo mundo tem o seu amparo, o seu auxílio, né? E a pessoa só deve voltar mesmo ao mundo físico, visitar parente, quando ele estiver bem espiritualmente. Porque emocionalmente não é tão fácil, né? Imagina a gente não ver uma pessoa há muito tempo, quando vem de uma viagem, um parente, alguma, a gente se emociona muito, né? Então tem que tomar uns cuidados. E até mesmo ouvir o que não quer ouvir, né? Ou então você pode ver coisas que não são agradáveis. Porque às vezes você. A pessoa se apresenta na nossa frente de um jeito. É. E aí ele vem e toma um choque ouvindo coisas que talvez ele não sabia, né? Segredos, situações que... É verdade. Tem que estar bem equilibrado. Quais são as consequências de quem usa seu dom espiritual para fazer o mal às pessoas? Para quem manda e para quem faz essas coisas? As consequências aqui na Terra e depois do desencarne. Quem usa o conhecimento para usar mal, né? Isso, usa o seu dom espiritual, né? Acho que seria uma mediunidade ou conhecimento, acho que entra também. A gente se prepara, porque é o seguinte, você usar uma ferramenta que foi feita para auxiliar o teu semelhante e você se aproveitar disso, a dor e o sofrimento é muito grande depois. Você entendeu? A dor e o sofrimento. E uma das maiores queixas que a gente ouve aí é a pessoa que perdeu a oportunidade de fazer o bem na vida, de fazer coisas boas. Se eu soubesse, eu teria feito isso, se eu soubesse. Então, agora, imagine você, com conhecimento, usar mal esse conhecimento.
pessoa perceber que encarnou, teve uma existência A toda e gente não, tem vários, avançou. por exemplo, a gente tem vários médiums aí que faliram. Que faliram, vários. São poucos os que se sustentaram no caminho do bem. São poucos, não são muitos, não. E esses que faliram, a maior dificuldade é o que? A vaidade? Além da vaidade, assim, não é só a vaidade, não. São distúrbios de comportamento nosso, né? Principalmente na esfera sexual. Distúrbios de comportamento. Então, a pessoa utiliza disso para ser sedutora, um cara sedutor, e aí para poder atrair as pessoas. Isso é complicado, né? Se utiliza do conhecimento. Esse talvez seja um dos maiores, os maiores problemas que nós criamos para nós. Então, muito cuidado a gente, principalmente nós que lidamos na esfera espiritual. Olhando para o comportamento da humanidade nos dias de hoje, podemos afirmar que a humanidade não avançou no campo moral? Não, avançou. É que agora a gente enfrenta uma crise. E o Samuel Hahnemann, já que estamos falando de homeopatia, ele fala: toda crise é salutar. Toda crise é salutar. Uma crise num casamento é salutar. Olha, tem problemas de relacionamento aqui, vamos resolver. Ou une ou se afasta. É uma crise, é uma demonstração. Hoje em dia, nos rebelamos com coisas que no ontem a gente aprovava. Perfeito. Há 150 anos atrás, a gente achava a escravidão uma coisa legal. 160 anos atrás. Comércio comum, né? Um absurdo, era normal, né? era legal. Legal por leis. Por lei. Você tinha escravos, isso, aquilo. Hoje é crime você falar alguma coisa de racismo. Olha só. Então, é que hoje choca muito mais a nós pelo avanço que nós tivemos. Então, hoje existem requintes de crueldade? Existem. Para chamar a atenção. Olha, a sociedade está doente. A sociedade precisa se cuidar, se tratar, né? Então, é uma sociedade muito melhor. Mas se voltarmos um pouco no tempo, ela era uma sociedade muito mais perversa, viu? E até porque a gente também dá muita atenção pro negativo, né? E agora, nessa era da informação que a notícia ruim chega rápido, se espalha mais rápido também, né? Aí dá uma sensação de que a gente tá regredindo em vez de avançar. Né? Porque a gente tem uma tendência a só passar coisa ruim, né? É. Por exemplo, hoje a gente acha essa guerra, acha não, tem certeza que essa guerra é um grande descalabro. Tem uma guerra hoje, desse naipe, não é verdade? É. Mas, há pouco tempo atrás, a gente guerreava à torta e à direita. Tem pouco tempo atrás, a gente jogou bomba atômica. Então, em 82 é coisa próxima. A gente teve aqui em Inglaterra e Argentina, as Maldívias. Então, tem que entender que o ser humano vai melhorando. Em 2019, perdi meu filho vítima de assalto. Com todo o meu sofrimento, não pensei hora nenhuma nos bandidos que fizeram tanta maldade com meu filho. Mas meu marido teve tanta raiva que 6 meses depois faleceu. E ele, antes disso, tinha uma saúde muito boa. Primeiramente, né, antes de passar a palavra aqui pro Caetano, a gente se solidariza com a sua dor e espera poder ajudar aqui, esclarecendo da melhor forma possível. E no final a gente vai fazer uma vibração, um encerramento de vibração, em nome de todos os entes queridos que desencarnaram, que a espiritualidade possa levar o auxílio e o amparo. Mas nessa questão, o que a gente poderia analisar? Olha, assim? Uma vez uma senhora chegou para o Divaldo, uma moça, e falou assim: eu vi meu filho ser morto na minha frente. E ela queria alguma coisa que ele falasse. E ele pensando... E aí o espírito Joana de Ângeles falou: Deus parabéns a ela. Falou: você é doida? Vou dar os parabéns? Deus parabéns a ela. Aí ele deu os parabéns e ela veio complementar. Deus parabéns porque o que ela preferia? Se a mulher, a mãe
daquele que foi morto e o sofrimento acabou ali? Ou a mãe daquele que matou e o tormento vai começar agora? Porque o que acabou ali estava na vida dele desencarnar dessa forma. Desencarnar dessa forma. E preste bem atenção. Toda vez que um jovem desencarna, a misericórdia divina é atendida naquele momento. Muitos nem passam pelo sofrimento, nem tem mais necessidade, nem passa, nem sente a dor. É como se fossem tirados de lado, preservados, para poder, ele não precisava, ele precisava desencarnar desse jeito. E às vezes era para o pai e a mãe, para os parentes mais próximos, uma lição, por alguma necessidade também. Então, o que foi um ensinamento esse. Então, e apesar do modo do desencarne, tem um amparo. Sempre, meu Deus do céu. Sempre tem um amparo. Às vezes está acontecendo ali, parece que as coisas foram guiadas para acontecer desse jeito. Desse jeitinho, né? Então a gente deve entender. Eu, assim, uma coisa que é muito forte dentro de mim é entender a lei de Deus. Não existe erro na lei de Deus. Não existe erro. Então eu não posso passar por uma dor que não seja necessária para o meu crescimento espiritual. E essa dor que eu vou passar, eu não posso passar por ela que não tenha sido eu o causador dela, o criador dela. Então tudo que eu estou enfrentando hoje é decorrência de algo do passado, que é o conceito de karma. Karma é tudo aquilo que é decorrência de algo que aconteceu antes. Então não existe erro na lei de Deus. Então eu posso sofrer injustiça dos homens, mas das leis não. E os homens, a nossa lei um dia será equivalente, equiparada às leis divinas. Então tudo que eu estou passando hoje é uma necessidade.